Bem, pessoal, nós estamos aqui, então, no Observatório de Políticas Públicas. A gente vai fazer um tutorial, é o primeiro tutorial que a gente está gravando aqui, para apresentar para vocês o site do Observatório. Então, meu nome é Kleber Teixeira, eu sou sociólogo aqui do Observatório Políticas Públicas e Econômico Social de Diadema, o Observatório CEPLAG, CEPLAG é a Secretaria de Planejamento aqui de Diadema. Eu sou o Matheus, estagiário pela UFPC, no curso de Planejamento Territorial, também aqui do Observatório de Políticas Públicas. Então, aqui, gente, a gente vai apresentar para vocês o site. Vamos tentar fazer um vídeo curto de 10 minutos apresentando os conteúdos do nosso site. Então, primeiro, para acessar o site, se você tiver na aba lá do Google para fazer pesquisa, você vai digitar Observatório de Políticas Públicas Econômico e Social de Diadema, e aí clicando, você digitando e pedindo para procurar, ele vai aparecer aqui o site, o portal da Prefeitura, e já o endereço certinho dentro do portal da Prefeitura para acessar o nosso link do Observatório. Aí aqui vocês estão no portal da Prefeitura, onde tem o link do Observatório de Políticas Públicas e Econômico e Social de Diadema. Clicou aqui, vai abrir o nosso site. E aqui está o site do Observatório. Então você vê aqui que ele tem algumas abas aqui em cima, o principal, Diadema em números, OPS indicadores, os documentos. Aqui são arquivos de geolocalização e outras informações aqui. Inclusive os nossos tutoriais vão ficar aqui no OPS tutoriais, né? Então, eu vou apresentar rapidamente para vocês a primeira página aqui, que já tem bastante conteúdo para vocês. Aqui nós estamos contando um pouco a história do observatório, e aí vem o primeiro trabalho para a gente, que é um trabalho com mapas. A gente trabalha muito com mapas, então a gente pega a gente chama de shapefile, que é desses programas de geolocalização, né? Sim, esses arquivos usados em arquivos de programas de geolocalização, por exemplo, o QGIS e o Google Earth, nós condensamos de uma forma que vocês consigam acessar rápido pelo MyMaps. O que a gente faz? Transforma em KML, que é a extensão que o MyMaps lê, a gente carrega aqui e ao fazer a compilação e acessando aqui, vocês têm acesso a informações visuais, por exemplo, dos bairros de Diadema e dos equipamentos públicos que a gente fez um trabalho de localização e que permite, então, verificar na delimitação da cidade onde estão esses equipamentos. Aqui vocês estão vendo que eu tenho aqui camadas, né? Aqui do lado você vê as camadas. Eu tenho uma camada de bairros, então, por exemplo, se eu quero saber do Eldorado, e aí você obtém rapidamente a população do Eldorado, a quantidade de domicílios do Eldorado, o percentual de domicílios pobres do Eldorado. E aí do lado aqui a gente fez uma camada dos bairros de São Bernardo e de São Paulo que fazem divisa com São Bernardo. Então eu quero saber qual é esse bairro aqui de São Bernardo que faz divisa com Diadema. Eu descubro que é o Taboão lá de São Bernardo e não o Taboão aqui de Diadema. E eu obtenho a população do Taboão, do bairro Taboão em São Bernardo, e os domicílios lá no bairro do Taboão de São Bernardo. Então, só para conhecer, aqui é o MyMaps, ele abriu só uma abinha do MyMaps. Voltando lá para o site, aí a gente tem aqui alguns links para acessar trabalhos que nós já realizamos. Mas que primeiro, que é interessante, é uma tabela de estimativas populacionais de Diadema, mas não só da população geral de Diadema, mas também dos bairros de Diadema e de regiões que não são bairros oficiais de Diadema, mas que a gente subdividiu no mapa e chamou de território CEPLAG para saber dessas regiões mais específicas. Então, por exemplo, na região sul, o bairro que existe oficialmente é Eldorado. Mas se eu quero, não a população do Eldorado inteiro, mas, por exemplo, só do sítio Joaninha, que é uma região bem no extremo sul do bairro Eldorado, eu consigo acessar aqui não só a população que era lá no censo de 2010, mas estimativa populacional para 2021. Então, você fica sabendo que um loteamento, de um território da cidade que chama Sítio Joaninha, a população é estimada para 2021. E não só o Sítio Joaninha, mas outras regiões, tipo Paineiras, o Jardim Arco-Íris, etc. Aqui é um driver do observatório, em que eu tenho acesso a várias tabelas que a gente já criou e também a Shapefile, que são essas extensões que são mapas que são abertos em programas de georreferenciamento, geoprocessamento, como o QGIS, Mapinfo e outras ferramentas de geo. Aqui, para quem não tem acesso a essas ferramentas, tem dificuldade de trabalhar com mapa, MyMaps, etc. e tal, nós realizamos aqui um PowerPoint com os mapas da cidade. Aí a gente vai ter lá divisões por bairro, por loteamentos, por
área de ponderação, que é uma divisão do IBGE, com a população, quantidade de domicílios. E aqui é um acesso rápido para o Ops Indicadores, que está nessa linha aqui em cima. Então, vocês verificam que a gente tem indicadores para o emprego formal, a gente tem para a atividade econômica, que a gente está pegando os principais impostos que são arrecadados no município, como o ICMS, o ISS, o IPVA. Aqui tem dados de segurança pública, dados de saúde, principalmente da atenção básica, receita de despesas do município, da assistência social, acidente de trânsito e assim vai. Aqui para baixo no site você tem os principais trabalhos compilados pelo observatório. Por exemplo, o sumário de dados. O que são esses trabalhos? A gente não só baixa os dados, sistematiza os dados, mas a gente escreve boletins, análises desses dados. Então, por exemplo, dando destaque, o sumário de dados de 2022, que a gente vai atualizar agora em 2023, quando sair os dados do censo. E aí, não só acesso aqui a esses trabalhos, mas tem uma abinha aqui de documentos que eu vou acessar rapidamente para vocês verem. O Matheus vai me ajudar a comentar alguns desses trabalhos rapidamente. Está aqui os 2 sumários que a gente já realizou lá em 2012, quando foi criado o Observatório de 2010, 2011, e o primeiro trabalho que a gente fez foi um sumário de dados em 2012, aproveitando o censo de 2010. E aqui o sumário de 2022, que a gente tentou atualizar vários dados. Aqui são os boletins mensais, destaque para o emprego formal, que é o relatório do CAGED que pega os admitidos e demitidos e faz o saldo da situação mês a mês, se houve mais admitidos ou mais demitidos, e dá um saldo para a gente. Um boletim de segurança pública. Aqui são boletins de fechamento de anos, então, por exemplo, do emprego formal, CAGED até 2022 e segurança pública até dezembro de 2022. Aqui são trabalhos específicos para populações específicas de Diadema. Então, por exemplo, a gente fez um trabalho para mulheres, um trabalho para juventude. Aqui são, destaque aqui, são boletins econômicos. Eu dou muito destaque para esse primeiro aqui, que está carregando, para vocês vão ver, que é uma conjuntura econômica não só de Diadema, a gente fez do ABC inteiro, então, do ABC inteiro não, dos principais municípios do ABC. Então, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e Mauá. Em cada setinha aqui, vocês podem consultar uma legenda rápida que informa o assunto de cada boletim. E aí vocês podem acessar, clicando na imagem, vai abrir um PDF, né? Um PDF, e vocês podem, inclusive, baixar. Tá. E aqui são trabalhos de georreferenciamento que a gente fez, que já está um pouco mais antigo. A gente já referenciou o cadastro único e fez um boletim analisando esses dados. A base que a gente trabalhou foi de maio de 22, né? E aqui é um do CNPJ, aqui eu esqueci de mostrar. Vai aparecer na primeira página, eu vou voltar e mostrar para vocês. Mas pegou os CNPJs cadastrados em Diadema e já referenciou e fez uma análise dessas informações. Aqui eu vou pedir para o Matheus explicar um pouquinho, porque é a área dele. Aqui são 2 documentos que nós fizemos em cima dos planos diretores de Diadema. O primeiro é uma comparação do plano diretor de 2008 e o plano de 2019, mais atual. Aqui nossa preocupação foi analisar o zoneamento da área mista e industrial e comparar o quanto que ela se modificou nesses 2 planos diretores. O segundo documento é um resumo sobre o zoneamento do plano diretor de 2019. É um acesso rápido para a população e até para nós mesmos, para saber o que trata cada zoneamento que está no plano atual. Bem, e aí, aqui no último são outros temas. Então, por exemplo, esse capital humano aqui está preocupado com o grau de destruição da população. Aqui os recursos hídricos, principalmente os córregos e rios que a gente tem aqui no município, e um sobre planos de saúde, né? Aí, voltando aqui para a página inicial, tem aqui um trabalho de destaque também, que é o dos CNPJs. Então, explicando o que é esse CNPJ que a gente fez assim. Aqui é o seguinte: você vai abrir uma empresa, você precisa se cadastrar lá na Receita Federal. Cadastrando na Receita Federal, eu baixo esses dados para todos os estabelecimentos que estão cadastrados com endereço em Diadema, e a gente localiza esse CNPJ através do endereço. Então, aqui em Diadema a gente tem 11.493 empresas com CNPJs ativos e que a gente georreferenciou e construiu para vocês um mapa no MyMaps também. Eu não vou abrir porque vai demorar para carregar, mas o que ele tem? Aqui vocês estão vendo as indústrias, né? Acho que se eu clicar aqui tem informação. Então, por exemplo, essa daqui está lá no Jardim Portinari, é a Faberge, é uma empresa química que fica na região lá o bairro aqui é o Casa Grande.
Então aí você consegue, não só das indústrias, aqui também tem outras abinhas, acho que não vai aparecer. Você pode clicar aqui direto, Ele... aí você consegue manipular. Aqui, eu consigo. Aqui, por exemplo, eu estou com o shape que eu digo assim, a camada que está ativada, o mapa que está ativo lá, é de bairros, tem as indústrias, tem os serviços e construção e comércio. Ok? E, bem, aí continuando aqui no site, a gente tem uma parte aqui de geolocalização que é apenas para facilitar para quem tem interesse de baixar esses shapefiles, que são esses mapas que são lidos por programas de geoprocessamento como o QGIS ou MyMaps ou Mapinfo também. Então, o Matheus que criou aqui só facilitou para você acessar. Isso aqui é um shape de bairros, de regiões, de limite municipal, de território, dos territórios da CEPLAG, etc. e tal, e você consegue baixar aqui. Dou destaque aqui para dois indicadores muito importantes, que é o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social por setores censitários e os CNPJs, que a gente já viu lá na primeira página. Voltando aqui para os indicadores, a gente já viu, né? O Diadema em Números. O Diadema em Números é assim, são dados rápidos que você pode obter para regiões da cidade. Então, nós dividimos a cidade em 3 regiões aqui no site. Os bairros oficiais, que são apenas 11, os territórios separados, que a gente construiu 48 regiões, e a pesquisa FIP de 2019, que dividiu a cidade em 40 regiões. Então, rapidamente aqui, nos bairros oficiais, você entra aqui, você tem um mapa da cidade por regiões, a região sul, por exemplo, Inamar e Eldorado, e aí se você clicar nessas opções aqui, você tem informações específicas por bairros ou de Diadema inteiro. E aqui no final uma tabela síntese, que ela é interessante porque ela vai te dar a população geral de Diadema no censo de 2010, 386.089 habitantes, mas também uma estimativa populacional que a gente fez para 2021. Aliás, não nós fizemos, isso aqui é do IBGE. O que a gente fez foi replicar para os bairros aqui, ó, a estimativa populacional. Então, o Campanário, em 2010, tinha 32 mil habitantes, a gente está estimando que agora ele tenha quase 36 mil habitantes. E você tem aqui os domicílios, a quantidade de domicílios que tinha em 2010 e quantos desses eram domicílios pobres com rendimento domiciliar per capita de até meio salário mínimo. Mais interessante também, se você quer informações mais detalhadas de um bairro apenas, por exemplo, Eldorado, na região sul, você tem aqui, clicando, você tem a população, mas tudo de lá de 2010, né, do censo de 2010. População de mulher, população negra, população das faixas etárias de 0 a 3, 4 a 5 anos, de 6 a 14 anos, de mais 60 anos, a quantidade de domicílios, a média de domicílios, média de moradores por domicílio. Aqui você vai saber quantos domicílios tinham água, tinha coleta de lixo, tinha esgoto, e assim vai. E aí, para outros territórios, por exemplo, o território CEPLAG, é interessante porque eu peguei regiões, nós pegamos regiões menores. Então, por exemplo, se eu quero saber essa região 48, que é o sítio Joaninha, eu venho aqui na tabela, no 48 aqui, eu vejo que é o sítio Joaninha, eu tenho a população do sítio Joaninha e algumas outras informações que são a população, o percentual da população total em relação a toda a população de Diadema, a quantidade de domicílios, o percentual de domicílios para aquela região, domicílios pobres, o percentual de domicílios pobres e a densidade demográfica do sítio Joaninha, por exemplo. Aí a última divisão que a gente tem aqui é da FIP, que vai dividir em 40 territórios. A vantagem da FIP porque é uma estimativa que eles fizeram a partir de uma amostra representativa do município para 2019, então é o mais atualizado que a gente tem. Então eles não têm o sítio Joaninha separado, mas eles têm a região 37, que vai pegar toda a parte, a extremo sul da cidade mesmo. E eles estão chamando essa região, mais 37 é que eles estão chamando de Pedreira Alvarenga, Represa, Sítio Joaninha, Vila Paulínia. Eles dão a população para a gente estimada em 2019. E é isso aí, gente. Então, resumindo, o que a gente fez aqui é uma apresentação rápida do site do Observatório, como acessar e as principais informações que tem. É lógico, a gente tem muito mais outras informações que não deu tempo de passar e verificar uma por uma dos trabalhos. Mas, basicamente, é o que a gente tem aqui no Observatório e a intenção é construir novos tutoriais para ensinar vocês de como a gente obteve as informações que estão aqui nos trabalhos que aparecem no nosso site. Uma coisa... Então, só para encerrar, então. Gente, então é isso. Muito obrigado. Um forte abraço para vocês. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.